Olá, seja muito bem-vindo para mais um dia de leitura da Bíblia aqui com a C. E hoje nós vamos falar sobre a carta de Paulo a Timóteo. É a primeira carta, ela tem 6 capítulos e ela vai falar basicamente sobre testemunho, sobre manter o testemunho da fé, sobre não ser levado pelas falsas doutrinas. E Paulo ele fala isso várias e várias vezes nesses 6 capítulos, né, desta primeira carta a Timóteo. Não se deixe levar, não se deixe corromper, mantenha o seu caráter, isso vai ser prova da presença de Deus na tua vida. E o quanto isso é importante para nós, que nós venhamos a manter o nosso caráter, e esse caráter de Deus vai provar para as pessoas e até para nós mesmos quem nós somos, nossos frutos. E aqui no capítulo 4 de 1 Timóteo, Paulo vai falar sobre as falsas doutrinas e os falsos mestres e ainda adverte, não perca nem seu tempo discutindo sobre essas vãs doutrinas, mas se exercite na sua própria devoção. Tem muita gente que fica tão envolvido com essas besteiras que muitas pessoas falam e acabam até se perdendo no que realmente deveriam fazer. Se dedique à sua devoção, à sua fé, a praticar as coisas que Deus te ordenou a fazer e assim você vai ser bem sucedido e usar muito bem o seu tempo aqui na terra. Paulo ainda vai falar um conselho muito importante e aqui eu quero até explicar melhor, parar e explicar melhor, porque tem muita gente que fica naquela dúvida. Fala, meu Deus, mas por que Paulo foi falar isso? E aqui está, justamente no capítulo 3, no capítulo 2 e no capítulo 3, Paulo vai falar sobre as mulheres. E Paulo fala assim, elas devem aprender em silêncio, com toda submissão. Eu não permito que as mulheres ensinem aos homens, ele vai falar sobre isso. Nós sabemos que na vida de Paulo, ministerial, nós temos a presença de Lídia, de Priscila, de Febe e de muitas outras mulheres que não apenas ministravam, mas cuidavam de igrejas. Então, Paulo ele não é contra o ministério feminino, mas aqui cabe um amadurecimento espiritual para nós pensarmos sobre um assunto. Precisamos ter maturidade espiritual para entender que Paulo não é contra o ministério feminino, até porque ele mesmo colocava mulheres para o serviço. Mas pode ser que neste local, neste momento, ali não desse certo, não estivesse dando certo. Então, Paulo ele vai advertir a Timóteo naquele momento, naquela região, naquele lugar, que elas não façam. Isso é muitas vezes usado por pessoas até com certo machismo para dizer que é o ministério da mulher. Gente, a palavra de Deus diz, nós somos todos iguais. Nós somos iguais, homens e mulheres iguais. Isso foi até o apóstolo Paulo falando. Então aqui não é uma regra, mas é o que Paulo estabeleceu para esse momento do ministério de Timóteo, no lugar onde ele estava. Então guarda isso no seu coração. Tenha assim a maturidade de ouvir quando ele fala eu não permito, ele está falando de uma coisa pessoal, específica, e não Deus. E para nós continuarmos os assuntos da carta, Paulo ainda vai continuar falando sobre o cuidado de viúvas, líderes e escravos, e também vai falar sobre a questão de nós não jamais nos deixarmos levar pelas falsas riquezas, mas que a verdadeira riqueza, ela não é corrompida pela verdade, mas sim é uma riqueza que alimenta mais do que o próprio dinheiro. E Paulo vai dizer assim, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal, e alguns, portanto, desejarem dinheiro, desviaram-se da fé e afligiram a si mesmo com muitos sofrimentos. Paulo não está falando que você não pode ter dinheiro, Paulo não está falando que você não pode ter uma boa condição financeira, ele está dizendo que nós não podemos amar ao dinheiro. O nosso amor, a nossa devoção, a nossa dependência deve vir
de Deus. Tudo que nós temos por fonte deve ser o Senhor. Essa é a diferença de quem ama ao dinheiro e de quem tem condição financeira. Paulo não está falando sobre não buscarmos ter boas coisas, e sim cuidado para não colocar o seu coração no dinheiro. A nossa confiança deve estar em Deus, está no versículo 17, que provê ricamente tudo de que necessitamos para a nossa satisfação. Então, resumindo, a primeira carta a Timóteo vai falar muito sobre manter o nosso testemunho de fé e não nos deixarmos ser envolvidos pelas falsas doutrinas e práticas que por aí estão até hoje. Eu convido você a continuar essa leitura conosco. Que Deus te abençoe.